Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio diretamente do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Eu sou Walter Calles e estou aqui com você nessa temporada especial. E ó, presta atenção porque agora o assunto pode trazer economia para você. O INSS de obras que ninguém te conta. Como reduzir mais de 70% de forma legal. Quem vai ajudar a gente a esclarecer essa questão aqui é o engenheiro Paulo Robson, Parente Linhares. Paulo Robson, obrigado pela sua participação, meu querido. Eu que agradeço, Walter. Muito obrigado pelo convite aí, todos da equipe do Pedreiro Top Brasil. É com muito prazer que hoje nós vamos falar de uma forma de economizar. Economia real é dinheiro no bolso do cliente, viu, Walter? Exatamente, com essa porcentagem aqui ainda, porque olha, muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre o INSS das obras, né? Muita gente esquece, não lembra disso, tá morando lá e de repente, né, vai receber uma notificação por causa disso. Nem e como fale. que ele é calculado, hein, Paulo? Você poderia dar pra gente uma visão geral sobre esse tema e por que ele é tão relevante para engenheiros e arquitetos? Bacana, Walter. Olha só, desde 2021, o normativo da Receita Federal, ele teve uma alteração. E a partir de então, todas as obras, elas são obrigadas a recolher o INSS de obras. Esse INSS de obras, ele é um imposto que é devido aos trabalhadores, pelos trabalhadores da construção. Mesmo aqueles que não têm carteira assinada, ou seja, mesmo se a obra for de pessoa física, não tiver trabalhador registrado, essas obras, elas ainda devem pagar o INSS de obra. E aí vem para a sua pergunta, né? Como é que ele é calculado? Já que não há registro de trabalhadores. Você sabe, Walter, que na maioria das obras do Brasil, de pessoas físicas, não existe trabalhador CLT. Ou existe, pelo menos de onde eu venho, não tem lá no Ceará. Muito difícil. Então a Receita Federal ela não quer perder essa arrecadação. Então o que a Receita Federal faz? Com base na área construída da edificação e cada estado ele tem um valor de VAL. O que é o VAL? É um valor por metro quadrado. Vamos imaginar aí que o estado de São Paulo, aqui onde nós estamos com o Pedreiro Top Brasil na Feicom, para residência unifamiliar, ela tem um valor de R$3.000 por metro quadrado a construção completa, material, mão de obra. Daí o que a Receita faz? Ela pega a sua área construída, vamos dizer 200 metros quadrados, vezes 3.000, ela chega em quanto? R$600.000 da obra inteira. Desse valor, a Receita ela vai calcular, ela vai colocar ali umas taxas, aliás, uns índices, e vai chegar na estimativa de mão de obra que você deve ter pago na sua construção. Sobre essa estimativa, vamos lá, para um exemplo hipotético. Imagina só, Walter, que você, a Receita, calculou na sua obra, inclusive você fez obra recente, não fez? Sim, fiz obra recente. Tô sabendo. Importante. E aí nós vamos resolver essa questão da sua obra também. Depois a gente fala, chega lá, né? Então imagina só que a Receita calculou que na sua obra, Walter, você deve ter pago R$100.000 com mão de obra de funcionários MEI ou autônomos, ou aquele empreiteiro que você pega, que é aquele pedreiro que junta a turma, né? Sim. O que a Receita faz? Quando chega no final da obra, você não apresentou nenhum pagamento a nenhum trabalhador. Todos não tinham registro. A Receita Federal pega e calcula 36,8% de imposto sobre o valor da mão de obra. Se a Receita estimou 100 mil de mão de obra, você vai pagar R$36.800. E é um valor bem pesado. E a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe a obrigação de pagar esse imposto. E aí, no final da obra, tá todo mundo com dinheiro sobrando, Walter? Imagina, tá todo mundo pagando a obra ainda, né, Paulo? E quando não tem o financiamento para estender aí por muitos anos. Aí o que acontece? Olha só, para poder finalizar o financiamento, que é aquela parte da construção, para começar a amortização, os bancos, eles só fazem isso depois que você faz a verbação do imóvel. A verbação, para quem não sabe, é pegar aquele imóvel que antes era um terreno e agora fazer o registro dele no cartório como uma construção. Só que para fazer a verbação do imóvel, você só consegue fazer se você apresentar a certidão negativa de débito da Receita. Senão não há verba. Senão não há verba. E aí, para conseguir a certidão, você tem que pagar o quê? O imposto. O imposto de INSS. Então, essa é a forma que a Receita faz para calcular o seu imposto da maneira tradicional, convencional,
quando você não tem nenhum trabalhador informado, registrado, mesmo que esse trabalhador seja um prestador meio ou autônomo. Mas tem estratégia para reduzir isso. Exatamente, porque depois desse nosso início aqui, muita gente já ficou de cabelo em pé, né? E falou, e agora? Não lembrei disso, não sabia que precisava disso. A gente quer saber, Paulo, qual é que é o segredo para a gente conseguir reduzir esse INSS da obra em até 70%, obviamente de forma legal, né? E quais são as estratégias e ferramentas que você indica aí que os profissionais podem utilizar para alcançar essa economia? Olha só, Walter, você falou muito bem, né? Quem tá em casa já tá de cabelo em pé porque não sabia desse imposto. Mas e se eu não pagar, né? Antes de responder a pergunta, e se eu não pagar, o que que acontece? Em até 5 anos da emissão do seu alvará ou do seu habite, a Receita ela vai notificar a obra. Por quê? Como é que a Receita sabe que eu tenho obra? Olha, desde 2021, todas as obras passaram a ter os seus alvarás de construção emitidos dentro do site da Receita. Eu digo isso, Walter, porque hoje, além, né, de engenheiro, de influenciador, hoje eu estou responsável pelo setor de legalização de obras lá no governo municipal, lá no estado do Ceará. Sim. E nesse setor, nós iniciamos todo o processo dentro do site da Receita. Então, nós fazemos as análises dos projetos, seguindo o normativo da Receita, emitimos o alvará de construção e esse alvará de construção é o que vai informar a Receita da sua obra. E é através desse alvará emitido por todas as prefeituras que a Receita vai fazer esse cálculo, entendeu? Então, foi uma dor que eu vi que muita gente chegava lá na prefeitura, lá no nosso setor e dizia, ô Paulo, você emitiu aqui o habite para mim e agora o cartório está me pedindo uma CND. Tem como você emitir na prefeitura? Aí peraí, essa CND não é da prefeitura. Essa CND é o senhor que tem que ir lá no sistema da Receita, emitir o imposto e pagar. Aí, mas peraí, o imposto está muito caro, como é que eu faço isso? Aí é onde vem aí a resposta à sua pergunta. As estratégias para poder reduzir esse imposto. E aí o que que é? Existe aí no normativo, um benefício tributário chamado fator de ajuste. Esse fator de ajuste, ele faz o quê? Vamos pegar aquele exemplo da obra de 100 mil reais de mão de obra. Você não apresentou nenhum trabalhador para a Receita. A Receita aplicou quantos por cento, você lembra? 36, alguma coisa. 36,8. Dá quanto em dinheiro? R$36.800. Caramba, é muita grana, né? Bom de conta. Você tá bom de conta. A matemática você tá afiado, viu? Você é engenheiro também, né? Bom de matemática? Não sou engenheiro, mas... É no mínimo economista. Essa tava fácil. Vai ficar fácil agora. Então, o que a Receita faz? Ela diz o seguinte, se você tem boa fé e declarou funcionários através de recibos de mão de obra, esses recibos, eles devem seguir alguns preceitos ali da Receita. Recibo de mão de obra MEI ou autônomo, ou seja, o recibo do pedreiro, do carpinteiro, do eletricista, do pintor, do marceneiro. Esses recibos pagam a pessoa física, autônomo ou prestador MEI. O que você vai fazer? Esse recibo ele tem que ter todas as informações do prestador, todas as suas informações enquanto pessoa física responsável por esse alvará e tem que ter também o CNO da obra. O que é o CNO? É o Cadastro Nacional de Obra. Nós, enquanto pessoa física, nós temos o quê? Qual documento? CPF. CPF. E toda obra tem um CNO. Então tem gente que nem sabe que precisa abrir esse CNO. E a Receita indica abrir até 30 dias depois do início da obra. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar recibo todos os meses da obra, sem deixar escapar nem o mês que a obra estava trabalhando. E nós não vamos precisar apresentar à Receita os 100 mil reais de recibo naquele nosso exemplo. Ela diz o seguinte, se você teve boa fé, pegou o recibo dos trabalhadores, esses recibos você lançou dentro do E-Social, que é o sistema da Receita para folhas de pagamento, e você pagou o imposto relativo a esses pagamentos desses recibos, você não precisa apresentar os 100 mil. Se você apresentar 50% mais um, ou seja, tem que ultrapassar 50%, você fica isento de pagar o imposto pelos outros 50%. Então isso quer dizer o quê? Você tem que apresentar quanto no nosso exemplo? Era 100 mil e... Agora 36, aí caiu para 17. Não, melhor. Quanto? Ó, lembra que... Não é metade dos 36.800? Não, nós vamos pensar nos 100 mil. Os 100 mil. Exato. Então, se você não apresentar nenhum trabalhador... Você tem que pagar imposto em cima de 100 mil. 100 mil. Agora, se apresentar, 50 mais um. 50 mais um. Se você passar de 50%, você entendeu? Legal. Sabe o que é melhor? Quando você apresenta recibo de trabalhadores, cadastra esses trabalhadores como prestadores, MEIs ou autônomos, você não paga 36,8%. Você paga somente
a parte patronal, que seria 20%. Então você vai ter que apresentar quanto, Walter? 50 mil, né? 50 mil, exatamente. Praticamente 50, mais um pouquinho. Aí você vai pagar 20%, vai dar o quê? 10 mil. Não, essa foi fácil demais. Só aí economizou 70% já. Já economizou, ou seja, de 36.800 você caiu para quanto? Nossa, 10 mil. 10 mil reais. De forma totalmente legal, tendo boa fé e cumprindo com a sua obrigação, que é o quê? Apresentar os pagamentos que você está fazendo pela sua mão de obra e pagar o imposto mês a mês. E o bom é, como você está pagando ali bem mês a mês, esse imposto fica suave. E aí, muitas vezes, para o financiamento da construção, a Caixa, alguns gerentes costumam pedir a comprovação do pagamento do INSS, para poder liberar essas medições. Então, você fazendo isso, você já vai pagando com desconto, com redução. Agora, uma pergunta que as pessoas, obviamente, vão fazer e devem estar se perguntando também, né? Obviamente, isso pode variar de obra para obra, de residencial, comercial, industrial. Qual é que seria, assim, alguns exemplos práticos que você poderia passar para quem está nos acompanhando, Paulo, de qual a melhor estratégia para cada uma desses segmentos, vamos chamar assim, aplicados aí para esses diferentes tipos de obras? Excelente pergunta. Sabe por quê, Walter? Eu já tive aqui cliente que chegou com uma obra de mais de 1.000 metros quadrados. Tinha 1.280 metros quadrados. E a prefeitura classificou lá no alvará de construção como uma obra comercial. Quando o cliente chegou para nós, a gente pediu o projeto dele, foi analisar e, de acordo com o normativo, as obras elas podem ser residencial, unifamiliar, multifamiliar, comercial, galpão industrial, e aí não entra só a parte de industrial, mas todo tipo de galpão, inclusive galpão para agropecuária, para esse setor do agro. Tem também casa popular, então tem esses aí. Para cada tipo de obra dessas, existe um valor de VAL diferente. Lembra no início da nossa conversa que eu disse que tem um valor por metro quadrado? Sim. Para cada obra tem um valor diferente. O valor do VAL da obra comercial está aqui em cima. Se a prefeitura classifica essa obra comercial como galpão, o valor está onde? Aqui embaixo. Porque o galpão é o quê? É um espaço aberto, só paredes em volta e praticamente só uma cobertura. Ou seja, teve menos mão de obra para fazer um galpão do que, por exemplo, um pavilhão comercial com várias lojas, vários boxes. Então é por isso que o valor calculado pela Receita é menor. Quando a gente pegou a obra desse cliente, a gente foi analisar o projeto e o projeto dele não se caracterizava como uma obra comercial de salas e lojas. Lá na Receita é comercial, salas e lojas. A obra dele era um galpão. Só que a prefeitura tinha classificado errado. O que esse cliente fez? Voltou lá na prefeitura com a nossa assessoria, levou o normativo e provou para a prefeitura que a obra dele se caracterizava como um galpão. Só nessa mudança, o VAL caiu ali pela metade. Sim. Ou seja, o imposto sem a redução já caiu metade do que era antes. E depois disso a gente ainda aplicou a redução. Então, quando o cliente chega para nós, a nossa assessoria ela analisa todo o processo, porque não vai pegar só o alvará. Como a prefeitura pode ter analisado de uma forma diferente, porque querendo ou não, um galpão é sim comercial, mas as características da construção é de galpão, que demanda menos mão de obra. Então, isso já é uma estratégia para redução, é classificar corretamente a obra. E assim, a gente acabou falando, eu não sei se eu dei ênfase, mas todo esse benefício dessa redução, ele é voltado para a obra de pessoa física. O fator de ajuste, que é o benefício da Receita, ele é para a obra de pessoa física. Pessoa jurídica não tem essa redução do fator de ajuste. Porém, esse cliente em específico, ele era pessoa física, mas se ele fosse um cliente de pessoa jurídica, a gente não conseguia aplicar o fator de ajuste. Mas só essa mudança de classificação correta já faria ele economizar muito dinheiro. Então, quando chega a pessoa jurídica para a gente com algum tipo de obra, como a gente não consegue aplicar aquele benefício dos recibos, até porque a pessoa jurídica ela tem a obrigação de cumprir com a CLT, né? Ela assinar a carteira dos seus empregados, enfim, então não tem esse benefício. Ela já tem que cumprir essa obrigação. Mas, mesmo não tendo o fator de ajuste, a gente consegue analisar o projeto e enquadrar ele da forma correta. Então, esse cliente, mesmo se ele fosse pessoa jurídica, a gente teria conseguido reduzir só com esse enquadramento. Olha, Paulo, você falou aí de uma série de documentos, né, que são necessários, né, na pergunta anterior e tal.
E a gente queria saber se tem mais algum documento ou processo que é necessário para comprovar essas informações, para que a pessoa consiga garantir essa legalidade da redução. E, obviamente, existe algum tipo de auditoria e fiscalização tal que esses profissionais devem estar atentos para enfrentar? Excelente pergunta. Olha, esses recibos, até tem gente que diz assim, mas não precisa de nota fiscal? Será que não precisa de uma fatura? Na verdade, não precisa. Por quê? Porque você está contratando trabalhadores autônomos que não emitem nota fiscal, ou MEIs. Mesmo os MEIs, eles não têm a obrigação de emitir nota fiscal quando o contratante é a pessoa jurídica. Ele tem que ter aquele cuidado para não faturar mais ali, acho que é R$81 mil por ano, mas ele não precisa emitir nota fiscal. Então, o recibo ele consegue comprovar e aí vem a questão da auditoria. Toda movimentação na Receita Federal, desde o INSS de obra até o seu imposto de renda, o meu imposto de renda, a Receita ela pode nos questionar durante 5 anos. Ela pode pedir a comprovação dos nossos recibos, da nossa declaração de imposto de renda. Com o INSS de obra não é diferente. Então, o que você tem que fazer? Pegou esses recibos, você, depois da emissão da CND, que é o final, dizendo que você não deve mais nada à Receita, você tem que arquivar eles por 5 anos. As vias originais, assinadas, datadas, com um período específico. Inclusive, quem tiver interesse, pode me chamar no Instagram, eu acredito que aqui no podcast vai deixar o contato, porque eu mando o modelo de recibo. Para quê? Para que desde o início da obra você já venha pegando o modelo de recibo certinho. Porque se você não seguir o modelo com os dados que a Receita exige, de nada se viu o seu recibo. Muito bem. E com certeza, daqui a pouquinho nós vamos deixar os seus dados aí, obviamente, para quem está interessado em obter mais informações. E a gente está vivendo o mundo da tecnologia, né, Paulo? Então, a gente pode pensar em softwares, aplicativos, sistemas que vão ajudar o profissional a gerenciar toda essa questão desses impostos, né, que precisam ser pagos em relação à obra. Eu queria saber de você como é que essas ferramentas podem auxiliar, né, esses profissionais a otimizar esses processos aí e evitar esses erros que a gente costuma ver normalmente, né? Boa. Olha só, toda essa cobrança ela é gerada dentro de sistemas. Prefeitura emitiu o alvará, está emitindo dentro do site da Receita. Emitiu a BITS, dentro do site da Receita. Você, como pessoa física, você consegue entrar dentro do ECAC, o site da Receita, e fazer a sua simulação de aferição. Que seria o quê? Você vai entrar lá, declarações demonstrativas no ECAC, lá vai ter zero e você vai preenchendo as informações e ele vai calcular o valor do seu INSS. Mas é um pouco complicado. Então, a gente tem uma ferramenta, inclusive está lá no link da bio, lá do meu Instagram, que é uma calculadora de INSS de obras. Você clica lá, ele vai abrir essa ferramenta digital, você vai preencher com os dados da obra, área construída, estado, e você já vai saber qual o valor devido à Receita Federal. Então, isso já te ajuda muito a saber, opa, peraí, não é por aí. Aí vai tirar a venda já, né? Exatamente. E sabe o que é bom? Ó, eu trouxe uma pesquinha aqui, ó, não sei se já tá na hora da gente falar, mas não deixa para fazer essa simulação só quando começar a construir, ou só no final. Sabe por quê? Tem uma diferença muito grande. 1 centímetro quadrado pode te gerar um prejuízo aí de uns 3, 4, 5 mil. Olha que interessante. Você quer passar alguma coisa pra gente? Algum exemplo? Vou por gentileza? Vou pegar vamos minha, lá, minha claro, pesquinha vamos aqui. lá, vamos lá. Olá, Vamos esclarecer aí. Vamos todos os esclarecer. pontos. Aham. Olha só, a cobrança desse imposto, ela tem faixas, tá bom? Para pessoa física. Vamos lá, até 100 metros quadrados eu tô numa faixa, a cada 100 metros quadrados eu pulo de faixa. Se eu tenho uma obra residencial unifamiliar hoje em São Paulo, com 100 metros quadrados, eu vou pagar de INSS R$ 3.200. Tá. Se eu projetei 100,01, eu já mudei de faixa. Sabe para quanto aumenta? R$ 6.580. Vai aumentar aí o quê? 3.300 por causa de 1 centímetro quadrado. Será que compensa 1 centímetro quadrado a mais para pagar mais de 3 mil? Você faria isso, Walter? Eu não faria. Eu tive uma situação parecida com uma viagem que eu fiz e eu tive que pagar excesso de bagagem. E daí, por causa do excesso, eu descobri que eu poderia estar levando o dobro de coisa, porque eu já ia pagar excesso de qualquer forma. E aí, se alguém tivesse me avisado isso, eu poderia ter trazido mais coisas ainda, e eu acabei pagando, acho que por 1 ou 2 quilos a mais para sua pessoa. Nossa, mas você podia colocar mais, sei lá, 22 quilos aqui, você podia colocar aí na sua bagagem que você ia pagar a mesma coisa. São informações importantes. Eu fiquei muito triste com isso daí. Imagino que quem
está colocando 1 centímetro a mais na obra aí deve ficar bastante irritado também, ter que pagar mais de R$ 3.000, né? E sabe o que é pior? Como isso é algo novo, muitos profissionais, muitos arquitetos, muitos engenheiros não conhecem na íntegra esse normativo. E aí quando chega para a gente, o cliente, aí eu digo, poxa, sua obra tem 101 metros quadrados. Você sabia que se sua obra tivesse 1 metro quadrado a menos, você ia economizar 3.500? Eu não estou falando da redução que a gente faz, não. Eu estou falando só do imposto devido. Depois disso ainda tem a redução. E aí tem aqui na minha pesquinha aqui, ó, vários exemplos aqui na minha colinha. Por exemplo, 200 metros quadrados, uma obra de 200 metros quadrados hoje em São Paulo, unifamiliar residencial, paga R$ 13.000. Se for 200,01 por 1 centímetro quadrado, paga 18 mil. Com 300 metros quadrados, paga R$ 27.000. Olha que o INSS é caro. Hoje uma obra de alto padrão está girando ali em torno de 300 e poucos metros quadrados. 300 metros quadrados, 27.125. Mas se for 300,01, R$ 34.000. Faz diferença? Puxa vida, claro que faz. Então essa seria a principal recomendação para engenheiros e arquitetos auxiliarem, né, os seus clientes na hora do projeto ali e alertá-los em relação a isso, né? Porque não vai tirar, obviamente, o brilho do engenheiro, do projeto do arquiteto, por causa de um pouquinho de metragem a mais ou a menos, né? Toda aquela realização do sonho que ele está proporcionando para o cliente. Mas vai trazer uma economia importante para o bolso dele, né? Uma economia real e que se o engenheiro, se o arquiteto souber disso, com certeza ele vai se destacar no mercado. Porque o concorrente dele muitas das vezes não sabe disso. E quando ele leva essa redução real para o seu cliente, ele com certeza vai ser indicado, vai fechar muito mais contratos por uma simples ação de alertar. Olha só, vamos tirar esses 2 ou 3 metros quadrados e vamos reduzir aqui 5, 10, 15 mil reais. E não é a redução do fator de ajuste, não. Isso aí só é aquele primeiro cálculo inicial. Então, assim, quando você fala sobre tecnologia sistema, aí eu trago esse exemplo, porque você pode entrar na nossa calculadora antes de fazer o projeto. Sim. Você que é engenheiro, você que é arquiteto, simula lá quanto é que é o custo do INSS, coloca esse 1 centímetro quadrado a mais, você vai entender. Então não precisa lembrar da norma. Entra na nossa calculadora e você vai conseguir. Com certeza, vai ganhar ainda muito mais a confiança e o crédito do cliente, né? Exato. Vai fidelizar, que a gente fala muito hoje, né, na importância de você fidelizar os seus clientes, né? Não ser só aquele relacionamento de uma negociação só, de um momento só, né? Você pode estar fazendo a obra para uma pessoa da família, essa pessoa vai indicar para outra e vai com certeza falar, nossa, rapaz, você sabe que eu estava pedindo uma coisa assim lá? O engenheiro, o arquiteto me deu essa dica, eu economizei X mil reais lá que eu teria que pagar lá na frente. E isso, né, como a gente diz, né, o consumidor, ele sente no bolso, né? Total. E isso é importante. Quando você está ajudando ele a defender o dinheiro, tão suado dinheiro, né, para construir, a gente sabe que obra, né, ela tem uma questão de realização de sonho, né, de projeto de vida. Quando você consegue trazer isso também incorporado aqui, todo aquele bem-estar que a obra vai trazer também é super importante. Agora, Paulo, para a gente finalizar, se a gente esqueceu de falar algum tema, eu gostaria que você citasse e principalmente passasse aqui para quem está nos acompanhando nesse nosso episódio, quais são os pontos de contato com você, como é que as pessoas podem obter mais informações para ter uma consultoria, ter um apoio seu em relação a essa temática super importante que a gente trouxe nesse episódio. Bacana, olha só. Se você tem dúvidas sobre INSS de obra, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é construtor, corretor de imóveis, pintor, pedreiro, você pode entrar em contato lá no link da minha bio do Instagram. O Instagram é @eng, ENG, Paulo Robson. E nós temos ali, ó, um programa de parceria para esses profissionais, onde esses profissionais eles entram num grupo exclusivo comigo. Eu vou estar lá dentro dando mentoria gratuita. Todos esses macetes aqui que eu falei para você, lá a gente está desvendando ele, esmiuçando na íntegra, para esses profissionais já poderem levar essa redução para os clientes desde os seus projetos. E lá esses parceiros, eles podem indicar o nosso serviço para os seus clientes. Ou seja, além da redução por essas questões de área, classificação correta de projeto, eles ainda vão ser nossos parceiros e vão indicar seus clientes para os nossos serviços, aonde esse profissional vai colocar dinheiro no bolso do seu cliente e ainda vai faturar com a indicação, porque a gente tem um programa de bonificação para esses parceiros. E se você é proprietário de obra, dono de obra, você também pode entrar lá no link do Instagram, tá lá na bio, e vai falar com a nossa equipe, que a nossa equipe ela é especializada e vai
está treinada para poder analisar todo o seu processo, te orientar da melhor forma e fazer essa redução legal para a sua obra. Então, pode chamar lá, tem o Instagram, tem o WhatsApp lá. Quem quiser acompanhar no YouTube também tem lá Engie Paulo Robson Oficial. A gente sempre está trazendo conteúdos interessantes, conteúdos que podem resolver realmente colocar dinheiro no bolso do cliente. Já pensou? O engenheiro diz assim, ó, cliente, você não vai pagar meu projeto não, vai ser de graça. O cliente vai dizer, mas como assim? Quanto é o projeto? Sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais? Pois eu vou te indicar aqui um processo que você vai fazer e você vai colocar esses 10 mil reais no bolso e meu projeto vai sair de graça. O cliente contrata ou não contrata? Claro que contrata. Então, Sucesso. Então, vem se diferenciar no mercado, entre em contato com a gente, está aí para poder orientar, receber. Isso tudo começou, Walter, com uma dor lá da cidade onde eu atuo, onde as pessoas chegavam na prefeitura, preocupadas e tudo, e aí eu comecei a ajudar essas pessoas sem cobrar nada, pelo prazer de ajudar. E aí percebi que era um nicho de mercado pouco explorado e que aí muita gente não sabe, muita gente tem dúvida, e a gente está aí nos nossos canais para poder ajudar. Inclusive, se você tem obra, eu já tenho um compromisso com você. Tá certo. Nós vamos resolver essa obra. Já ganhou um amigo aqui e uma pessoa que vai se consultar com você. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, meu querido. Obrigado, meu querido. A gente teve a alegria de conversar aqui com o engenheiro Paulo Robson Parente Linhares, falando aí sobre esse tema importante, o INSS de obras que ninguém te conta e como reduzir mais de 70% de forma legal. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast diretamente do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Até mais. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!